Olá, bora mergulhar em algumas das decisões mais importantes que saíram do Supremo Tribunal Federal, todas compiladas no informativo 1190. E olha, se prepara, porque os assuntos que a gente vai ver aqui mexem bastante com o nosso dia a dia e com a estrutura da nossa democracia. Bom, vamos lá. O que o Supremo decidiu, afinal? Essas decisões vão desde direitos individuais, como a chance de passar num concurso público, até a própria estrutura da nossa democracia. São julgamentos que colocam as regras do jogo, sabe? E entender isso é fundamental para a gente saber como o país está sendo moldado. Para a gente não se perder, eu separei a nossa conversa em 4 grandes blocos. A gente começa com decisões que têm um impacto bem direto na vida das pessoas. Depois, a gente passa para um caso que fala sobre a proteção de grupos vulneráveis. Em seguida, vamos analisar o equilíbrio entre os poderes do Estado e, para fechar, um julgamento importantíssimo sobre a defesa da democracia. Então, começando por aquilo que é bem prático. Vamos ver 2 casos que afetam diretamente a carreira de muita gente e também os benefícios de saúde que milhares de brasileiros e brasileiras precisam. A primeira questão parece simples, né? Qual a altura mínima para entrar na PM? Mas o buraco é mais embaixo, porque envolve princípios da Constituição. Será que um Estado pode criar uma regra mais dura que a regra federal? E aqui a gente vê o ponto central da discussão. Olha só essa comparação. Para entrar no Exército, a lei federal pede 1,55 m para mulheres e 1,60 m para homens. Já a lei de Alagoas para a PM exigia 5 centímetros a mais para todo mundo. Essa diferença, que não tinha uma justificativa muito clara para as funções do cargo, foi o que gerou todo o debate. E aí veio a decisão do STF. O tribunal falou que essa exigência do Estado era desproporcional, ou seja, não era razoável e, por isso, era inconstitucional. O recado é claro, um Estado não pode, do nada, criar um requisito mais rigoroso que o do Exército se não tiver um motivo muito bom e ligado diretamente ao trabalho da polícia. Na prática, isso deixa o acesso a cargos públicos mais justo e impede que barreiras sem sentido eliminem gente qualificada do processo. Agora, vamos para o segundo caso dessa parte, que é sobre a tal alta programada do INSS. O que é isso? É bem simples, na verdade. Quando alguém consegue o auxílio-doença, esse benefício já vem com uma data marcada para acabar. É a chamada data de cessação do benefício. E o STF bateu o martelo, essa prática é constitucional, tá valendo. Funciona assim, o benefício começa com uma data de fim já estimada. Se não tiver um prazo certo, ele acaba em 120 dias. O ponto-chave aqui, que a Corte validou, é que a bola fica com o segurado. Se a pessoa continua sem poder trabalhar, é ela quem tem que ir lá e pedir a prorrogação. Ou seja, a decisão reforça que é preciso ficar de olho nos prazos para não perder o benefício. Bom, seguindo para o nosso segundo tema, agora a discussão fica mais pesada. A gente vai ver uma decisão que conserta uma falha bem séria na lei e aumenta a proteção para crianças, adolescentes e pessoas com deficiência dentro da justiça militar. Essa tabela aqui mostra o tamanho do problema, de um jeito bem direto. A pena base para o crime de estupro de vulnerável era a mesma nos 2 códigos, beleza. Mas, e se o crime acabasse com uma lesão grave ou até com a morte da vítima? O Código Penal Militar, pasmem, simplesmente não tinha uma pena maior para esses casos. Era uma brecha que deixava as vítimas desprotegidas. A decisão do Supremo, então, veio para corrigir essa omissão gravíssima. A norma militar foi considerada inconstitucional por não proteger o suficiente. O resultado? Agora, a lei penal comum, que é mais completa e mais dura, passa a valer também para esses crimes quando são cometidos por militares. Isso fecha uma porta perigosa na legislação e garante que todas as vítimas tenham a mesma proteção, sem distinção nenhuma. Ok, agora a gente amplia o foco e vai falar sobre o equilíbrio de forças entre a União e os Estados. Vamos ver 2 decisões bem importantes, uma sobre a exploração de loterias e outra sobre como as leis são feitas. A briga aqui é sobre autonomia e livre concorrência. A pergunta, no fundo, é até que ponto o governo federal pode criar regras que acabam limitando a forma como os estados exploram o serviço de loterias. Então, o STF foi lá e derrubou 2 regras federais que estavam travando o jogo. A primeira proibia que o mesmo grupo tivesse a concessão de loterias em mais de um estado. E a segunda impedia a propaganda desses jogos fora do estado de origem. A Corte entendeu que essas regras feriam a autonomia dos estados e a livre concorrência. Na prática, isso pode esquentar bastante o mercado de loterias, o que pode aumentar a arrecadação dos estados. Para a gente entender a próxima decisão, a gente precisa pegar um conceito rapidinho, mas que faz toda a diferença:
Uma lei complementar é mais difícil de passar, precisa de maioria absoluta no Congresso. Já a lei ordinária, que é a regra geral, só precisa de maioria simples dos presentes. Guarde essa diferença. Pois é, o que o STF disse foi o seguinte: se um benefício foi criado por uma lei com o nome de complementar, mas o assunto dela não precisava de toda essa formalidade, então uma lei ordinária, mais simples, pode sim mudar ou até acabar com esse benefício. O que vale é a matéria, o assunto da lei, e não só o rótulo que ela recebeu quando foi aprovada. E agora, a gente chega no nosso último tema. E olha, esse é o mais complexo de todos. É o julgamento de réus acusados de participar de uma trama contra o Estado Democrático de Direito, tudo ligado àqueles eventos que terminaram no 8 de janeiro. A acusação se baseia em 2 crimes principais. O primeiro é esse aí: a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A ideia desse crime é punir quem tenta, usando violência ou ameaça grave, impedir que os 3 poderes funcionem livremente. O segundo crime é o de golpe de Estado. Esse aqui é mais direto ao ponto. O objetivo é tentar derrubar um governo que foi eleito de forma legítima, também usando violência ou ameaça. E essa é a sacada da decisão do tribunal. Os crimes são diferentes porque protegem coisas diferentes. Um deles, a abolição violenta, protege o funcionamento dos poderes, o dia a dia deles. O outro, o golpe de Estado, protege a continuidade do governo que foi eleito. Como os alvos são diferentes, a Corte entendeu que dá sim para acusar e condenar alguém pelos 2 crimes ao mesmo tempo, sem que isso seja uma punição dupla pela mesma coisa. E, segundo a denúncia que o STF aceitou, o que formava essa trama? Bom, a lista é grande. Tinha a elaboração de uma minuta do golpe, um plano para prender autoridades, incluindo o ministro do STF e o presidente do Senado, uma campanha para desacreditar as eleições e, por fim, o estímulo aos atos que levaram à invasão das sedes dos 3 poderes. E, no final das contas, depois de passar por todos esses casos de temas tão diferentes, a gente fica com uma grande reflexão, né? Desde a altura para entrar na polícia até a defesa da própria democracia, o Supremo tem um papel central na nossa vida. A pergunta que fica no ar é: qual é o limite? Qual a dimensão certa da influência do judiciário na vida do país? Uma questão complexa, mas que é fundamental para os nossos tempos.